A minha cordial saudação, mais uma vez, a todos que me assistem em mais um estudo bíblico. Estudo para os leigos da comunidade São Paulo, aqui de Novo Hamburgo, mas também para a toda a igreja, de forma especial a comunidade Jesus Redentor, que nós atendemos mais diretamente, uma vez que o estudo de hoje de Filipenses capítulo 4 faz parte de uma sequência projetada para esse ano de estudos bíblicos nessa comunidade Jesus Redentor. E hoje de noite, então, para esse estudo, para os leigos, para a comunidade Jesus Redentor e, por que não, para todos vocês demais que nos assistem, segue esse estudo. Para mim realmente é uma alegria encontrar a todos mais uma vez. E hoje o capítulo final é justamente sobre a epístola ou a carta da alegria, Filipenses. E é uma ideia paradoxal, porque esse tema da alegria, ele aparece numa carta escrita da prisão. Ainda antes de entrar no texto propriamente dito, eu gostaria de fazer uma observação no seguinte sentido. Quando a gente vai estudar um texto da palavra de Deus, existem algumas formas de a gente se aproximar dele. Uma forma seria a gente olhar o texto com as suas próprias ideias formadas, procurando no texto comprovações daquilo que a gente pensa, né? Então a gente já tem alguns conceitos ou preconceitos quanto a vários fatos da vida, e a gente quer encontrar no texto apoio às próprias ideias. A outra forma de você abordar um tema, um texto, é com toda humildade pedindo que o Espírito Santo ilumine o estudo, a meditação, procurando no texto o que realmente o texto diz para você, quer você em sua natureza humana goste ou não goste. É evidente que o que o texto tem para você, para nós, sempre vai ser o melhor. É claro que nós, como cristãos, temos que optar pela segunda opção, olhar para o texto sem preconceitos, mas olhar para ele com toda humildade, perguntando por aquilo que Deus tem a nos dizer. Esse capítulo 4 é o capítulo final da carta aos Filipenses. Como eu já disse, a epístola chamada da alegria. O tema da alegria aparece 17 vezes nesta carta, tão curtinha e tão importante, escrita por Paulo da prisão de Roma. Escrita aos Filipenses, uma igreja da Macedônia que Paulo tinha fundado, provavelmente ele começou ela, a primeira igreja, junto com Tessalônica, os tessalonicenses ali na Europa, na segunda viagem missionária. Interessante que nessa carta ele tem poucas recriminações com a igreja, ele tem muitos elogios, tem orações, ele fala quem realmente é Cristo em sua humilhação, exaltação, ele edifica essa igreja e ele tem uma palavra de gratidão, de muita gratidão com essa igreja, porque é a única igreja das novas igrejas da qual ele aceitou ajuda material em mais de uma ocasião. E essa carta também é uma carta em que ele cita isso e está mandando ela como uma forma, inclusive, de agradecimento por uma ajuda que ele recebeu. Isso vai aparecer no transcorrer desse capítulo 4 também. Pois bem, dito isso, a título de introdução, entramos no texto propriamente dito. Primeiro, como abertura, o primeiro versículo, que dá uma chave para tudo que vem aí. Paulo pede que todos continuem firmes, vivendo unidos com o Senhor. Só se concebe uma vida cristã e ser cristão, estar pela fé unido com o Senhor, e o Senhor, naturalmente, sempre é o Senhor Jesus Cristo. E a partir dessa união pela fé com Cristo, o Paulo faz uma série de exortações. A forma do verbo sempre é imperativo. Eu insisto que seja assim. Isso dos versículos 2 até o 9, depois ele vai falar da gratidão e da bênção. Mas do 2 até o 9,
uma série de imperativos muito interessantes. E o primeiro deles está nos versículos 2 e 3, onde tinha uma questão pastoral. Duas irmãs na fé, Evódia e Sintique, os nomes delas daquela região, né? Evódia e Sintique, grandes colaboradoras na divulgação do Evangelho, se desentenderam e elas não conseguiam se acertar. Eu rogo que elas se acertem. Os irmãos ajudem elas para se acertar, para se entender, para se perdoar, para viverem em amor. Porque elas têm que lembrar o seguinte: eu lembro com gratidão tudo o que elas fizeram no reino de Deus, na divulgação do Evangelho. E elas têm, junto conosco, o nome delas escrito no livro da vida de Deus. O livro da vida, Deus sabe desde a eternidade os que lhe pertencem. E o Paulo diz: vocês fazem parte, irmãs, Evódia e Sintique. Então se acertem. Olha que dica para nós hoje na igreja, nos nossos desentendimentos. E daí vem uma série de tópicos. Paulo continua. Primeiro ele diz: vivam sempre alegres. Alegrem-se. Com ele, na situação dele, preso, já falei. E nós? Nós nessa situação de pandemia, a tensão está aumentando cada vez mais. Quantas vezes a gente se estressa, quantas vezes a gente estressa outros. Temos que reconhecer isso também, não só os outros que nos estressam, né? Quantas vezes isso acontece? A gente vive acabrunhado, cabeça baixa ou com raiva, etc, etc. Ele diz: alegrem-se. E daí ele continua: não andem antes da ansiedade ainda. Sejam amáveis, tendo consideração uns com os outros. Podemos dizer: sejam moderados, reflitam antes de falar, antes de agir. Tenham paciência, moderação, porque o Senhor Jesus vem. Calma, gente. Por exemplo, essa pandemia, tudo vai passar. Calma, calma. Sejam amáveis uns com os outros. Daí ele diz: não andem ansiosos. Adiante ele vai falar da questão financeira dele mesmo, pessoalmente, o motivo ele recebeu ajuda e agradeceu. Mas a ansiedade, Jesus já tinha dito lá no Sermão do Monte, Mateus 6:25, Jesus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto à veste, quanto à comida. Augusto Cury é um autor que tem um livro Ansiedade. Ele diz que o que é a causa, uma das grandes causas da ansiedade? É preocupação. O que é preocupação? Preocupar-se. É um estado mental, você se preocupar com uma coisa que geralmente ainda não aconteceu. Preocupar-se com algo. Deixar de dormir por causa do problema que você imagina que virá no dia seguinte. Olha, diz o Augusto Cury que 80% ou 90% das vezes nós nos preocupamos em vão, porque no outro dia a solução já está ali. A coisa simplesmente, o ruim que imaginamos simplesmente não acontece. E os outros 10%, se acontece bem diferente do que a gente imaginava. Isso vale para nós, os líderes, as diretorias das igrejas, das comunidades, nós pastores, nós membros. O dia seguinte, em inglês o day after, ele sempre é diferente, ou quase sempre, do que a gente imagina. Então, não andem preocupados. Por que não? Em tudo, confiem no Senhor, nas orações, nas súplicas, entreguem tudo, entreguem todos os seus problemas de Deus, para Deus. E assim vocês estarão na paz do Senhor, a paz que vocês já receberam a partir da fé salvadora em Jesus Cristo. E aí vem dois versículos muito importantes. O 8 e 9 falam do estado mental, o que você tem que botar na cabeça, no 8, e no 9, como viver a partir daí. Até eu me permito então ler diretamente na linguagem de hoje, nova tradução da Bíblia, Filipenses 4, 8 diz assim: por último, ou finalmente, deixa eu dizer mais uma coisa para vocês, gente. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro,
agradável e decente. Então, ponham essas coisas na cabeça de vocês. Alguém disse certa vez o seguinte: você é aquilo que você pensa. A Bíblia fala a boca fala do que está cheio, o ser interior do que está cheio o coração, né? Então, você é aquilo que você pensa. Então, para pensar bem, ponha coisas boas na sua cabeça. Olha, Facebook, WhatsApp, a internet está cheio de coisas boas, mensagens boas, gente. Vamos aproveitar. Mas também de muitas fakes, muitas coisas ruins. E nós procuramos muitas vezes só aquilo que vem ao encontro dos nossos preconceitos, da nossa ideia pré-formada. Aquilo que é bom eu curto. Mas será que é verdadeiro? Será que é bom? Onde é que está o que é verdadeiro, o que é bom, o que orienta a minha vida? Na palavra de Deus. Se ela é a palavra escrita, se ela é a palavra vista ou ouvida, como agora está acontecendo, tem diversas formas, mas que seja a palavra de Deus. Meditem nela, encham a mente de vocês do conhecimento do Senhor. E para a gente não explodir desse conhecimento, esse conhecimento tem que ser praticado. Aí eu venho o versículo 9. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. O Paulo pede que as pessoas sejam imitadoras dele à medida em que ele é imitador de Cristo. Ele também é pecador. Mas naquilo que ele produz de bom, ele tem que ser imitado. Em Hebreus 13, 7, nós temos um versículo muito interessante que diz sobre os que nos precederam, nossos guias espirituais. Lembrem-se dos guias de vocês, os quais vos pregaram a palavra, e observando atentamente o fim da sua vida, imitem a fé. Imitem a fé e a prática da fé, obviamente. A fé ela é sempre praticada destas pessoas. Então, ocupar bem a mente e praticar coisas boas. Queridos irmãos, aí o Paulo vai finalmente, ele chega no motivo final da carta dele, a gratidão. Ele agradece aos filipenses pela ajuda que ele recebeu, não que ele tivesse tanta necessidade. Eventualmente sim, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, com muito ou pouco. Olha a alegria, porque a alegria de Paulo está no Senhor Jesus, no perdão dos pecados, na paz de espírito, na vida eterna. Essa é a razão maior da sua vida, e ele testemunha isso em palavras e obras e na sua vida. Mas eu agradeço a vocês, dele, por tudo que eu recebi. Eu estou sofrendo hoje. Aí ele lembra o que ele escreveu em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz aqui no versículo 13, tudo posso naquele, que é Jesus, que é Deus, que me fortalece. As ofertas, diz ele assim, dos filipenses redundarão em bem para eles também. As ofertas dadas de coração para o reino de Deus são como um perfume suave para Deus. Deus gosta de recebê-las. Ele as aspira, ele as recebe, ele as abençoa e ele as recompensa. E, queridos irmãos, quando o Paulo fala assim, o Deus da paz estará com vocês e Deus vai abençoar vocês, a bênção de Deus não é a prosperidade como o ser humano natural entende. A teologia da prosperidade diz que você vai se dar bem nesta vida, materialmente, e vai se dar bem em todas as coisas neste mundo. Prosperidade, aos olhos de Deus, não é ser rico ou ser pobre, com doença ou sem doença. Prosperidade, próspera, é a pessoa que tem paz de espírito, coração perdoado e a vida eterna. Por isso, no final, ele dá glórias a Deus por tudo. Ele envia saudações de todos os amigos em Roma, mesmo ele estando preso, ele tem muitos amigos, até pessoas da casa do imperador de César, quem são não necessariamente filhos, quem sabe empregados, cristãos,
todo mundo enviava para os filipenses saudações. E aí, mais uma dica para nós cristãos. Nós temos, às vezes, meio que vergonha de nos saudarmos na paz de Cristo. Que bonito quando os cristãos se saúdam de coração. E aí ele deseja a bênção final. Ele diz assim, vou ler no último versículo, a bênção de Cristo. Ele completa assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Cristo, as bênçãos de Cristo, tudo de bom para todos vocês. E é isso que eu desejo para vocês também, nesses tempos de reclusão em casa, mas em que nós podemos viver com a verdadeira paz, com a verdadeira alegria. Deus abençoe a todos.